Algumas verdades não desaparecem, elas apenas aprendem a se esconder no silêncio dos séculos, entre templos, símbolos e rituais esquecidos. Fragmentos de um saber antigo permaneceram vivos, não nos livros mais lidos, mas nas entrelinhas da história. Algo foi suavemente apagado, não por destruição direta, mas pelo próprio fluxo do tempo, que escolhe o que permanece visível e o que se dissolve na memória coletiva. Roma não foi apenas um império de pedra e poder, ela também guardou códigos espirituais, linguagens simbólicas e caminhos interiores que poucos ousaram preservar. Hoje, vamos atravessar esses vestígios silenciosos e permitir que o que foi esquecido volte a respirar, lentamente diante de nós. Olá, exploradores do desconhecido. Bem-vindos ao nosso canal, o lugar onde desvendamos os segredos mais profundos da história. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante pela Roma Antiga, mas não pela Roma dos imperadores, das legiões e do Coliseu que todos conhecemos. Vamos mergulhar na Roma espiritual, uma dimensão de crenças e práticas que foi deliberadamente silenciada e esquecida pelo tempo. Estão prontos para descobrir a verdade que foi escondida sob as ruínas do Império? Quando pensamos na religião romana, o que nos vem à mente? Júpiter, Juno, Marte, um panteão de deuses e deusas muito parecido com o grego, certo? Sim, essa é a versão oficial, a religião de Estado que unia o Império, mas essa é apenas a ponta do iceberg. Por baixo dessa superfície, fervilhava um universo de espiritualidade muito mais rico, pessoal e misterioso. Uma espiritualidade que conectava o cidadão comum ao cosmos de uma forma que os templos públicos jamais conseguiriam. Vamos começar pelos lares e ponates, os espíritos guardiões de cada lar. Imagine só, cada família romana tinha seus próprios deuses protetores, pequenas estatuetas cultuadas num altar doméstico chamado larário. Os lares protegiam a casa e a família, enquanto os ponates garantiam o sustento e a prosperidade. Eram mais do que simples estátuas, eram considerados membros da família. Oferendas diárias de comida, vinho e incenso eram feitas a eles. Eles participavam de todos os eventos familiares, dos nascimentos aos casamentos. Essa era a verdadeira religião do dia a dia, uma conexão íntima e constante com o divino, que acontecia dentro das paredes de casa, longe dos olhos do Estado. Essa prática nos mostra que, para o romano comum, a espiritualidade não era um evento de domingo, mas uma parte integrante da vida. E havia também o conceito do Dinyas e da Juno. Cada homem nascia com seu Dinyas, um espírito divino pessoal, uma espécie de anjo da guarda que o acompanhava por toda a vida. Era a sua essência divina, sua força vital. As mulheres tinham a sua Juno. No dia do seu aniversário, um romano não celebrava apenas o seu nascimento, mas também honrava o seu Dinyas com oferendas. Era um reconhecimento de que cada indivíduo possuía uma centelha divina, uma conexão direta e pessoal com o sagrado. Essa crença dava um profundo senso de valor e propósito individual, uma ideia que muitas vezes se perde na imagem de uma sociedade romana massificada e controlada. Mas a espiritualidade romana ia ainda mais fundo, aventurando nos reinos do oculto e do místico. Enquanto a religião oficial era pública e ordenada, os mistérios corriam em segredo, oferecendo aos seus iniciados uma experiência de transformação pessoal e a promessa de vida após a morte. Um dos mais famosos eram os mistérios de Ísis, uma deusa egípcia que conquistou o coração do império. Os seus seguidores passavam por rituais de iniciação complexos e secretos, que simbolizavam a morte e o renascimento, prometendo salvação e uma vida abençoada no além. Ísis era vista como uma mãe universal, uma salvadora compassiva, oferecendo um tipo de consolo e esperança que os deuses estatais, muitas vezes distantes e severos, não proporcionavam. Outro culto de mistério extremamente popular, especialmente entre os soldados, era o de Mitra. Originário da Pérsia, o mitraísmo era um culto exclusivamente masculino, praticado em templos subterrâneos chamados mitreus. Seus rituais eram secretos e envolviam 7 níveis de iniciação. Banquetes sagrados e a representação central de Mitra matando um touro, um ato que simbolizava a criação e a ordem do cosmos. Mitra representava a lealdade, a honra e a vitória sobre as trevas, ideais que ressoavam profundamente com a mentalidade militar romana. Esses cultos ofereciam uma comunidade unida e uma promessa de imortalidade,
preenchendo um vazio espiritual que a religião oficial deixava em aberto. E não podemos esquecer da magia e da adivinhação, que eram onipresentes na vida romana. Desde o imperador até o mais humilde dos escravos. Todos buscavam conhecer o futuro ou influenciar os acontecimentos através de práticas mágicas. Havia os álgores, que interpretavam a vontade dos deuses, observando o voo dos pássaros, e os arúspices, que liam o futuro nas entranhas de animais sacrificados. Mas a magia popular era ainda mais difundida. Tabuletas de maldição, pequenos pedaços de chumbo onde se inscreviam feitiços contra inimigos, eram secretamente depositadas em túmulos ou fontes sagradas. Amuletos para proteção contra o mal-olhado eram usados por todos. Poções de amor e feitiços de cura eram vendidos nos mercados. A magia não era vista como algo maligno, mas como uma ferramenta, uma forma de negociar com as forças invisíveis que governavam o mundo. Então, por que toda essa rica tapeçaria espiritual foi silenciada? Por que hoje só nos lembramos de Júpiter e do Senado? A resposta está na ascensão de uma nova força que mudaria o mundo para sempre. O cristianismo. No início, o cristianismo era apenas mais um dos muitos cultos orientais que circulavam pelo império. No entanto, sua mensagem de salvação para todos, ricos e pobres, homens e mulheres, e sua estrutura organizacional eficiente deram-lhe uma vantagem única. À medida que o cristianismo crescia em poder e influência, ele começou a ver as outras formas de espiritualidade não como alternativas, mas como rivais perigosas, como manifestações demoníacas. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, no final do século IV, iniciou-se uma campanha sistemática para erradicar o que passou a ser chamado de paganismo. Templos foram destruídos ou convertidos em igrejas. Textos sagrados foram queimados. Práticas espirituais antigas foram proibidas sob pena de morte. Os mistérios de Ísis e Mitra foram perseguidos até a extinção. A adoração dos lares e panates foi condenada como idolatria. A palavra pagão, que originalmente significava apenas morador do campo, tornou-se um termo pejorativo para todos os que se agarravam às velhas tradições. O que aconteceu foi uma reescrita deliberada da história e da espiritualidade. A rica diversidade de crenças que definiu Roma por mais de 1000 anos foi achatada numa única narrativa, a da vitória do cristianismo sobre a escuridão pagã. A conexão pessoal com o Genius, a comunidade dos cultos de mistério, a sabedoria dos oráculos, tudo isso foi varrido para debaixo do tapete da história, rotulado como superstição e heresia. Foi um processo de silenciamento cultural em uma escala massiva. O objetivo não era apenas converter as pessoas, mas apagar a memória de que outras formas de ver o mundo já existiram. Ao resgatar essas verdades silenciadas, não estamos tentando diminuir a importância do cristianismo ou de qualquer outra fé. Pelo contrário, estamos buscando uma compreensão mais completa e honesta do passado. Estamos reconhecendo que a necessidade humana por conexão espiritual, por propósito e por um senso de maravilhamento é universal, e que ela se manifestou de inúmeras formas ao longo da história. A Roma Antiga não era um monolito espiritual, mas um caldeirão vibrante de ideias, crenças e experiências. Redescobrir essa diversidade nos ensina sobre a complexidade da alma humana e sobre como as narrativas de poder podem moldar o que lembramos e o que somos forçados a esquecer. A história da espiritualidade romana é um lembrete poderoso de que o que conhecemos como história oficial é muitas vezes apenas a versão contada pelos vencedores. As vozes dos silenciados, no entanto, nunca desaparecem completamente. Elas ecoam nas ruínas, nos artefatos esquecidos, nos símbolos que sobreviveram em outras formas. Cabe a nós agora escutar esses ecos e reconstruir a imagem completa de um passado muito mais mágico e misterioso do que imaginávamos. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada incrível pelas verdades espirituais da Roma Antiga. Se você gostou de desvendar esses segredos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para não perder nossas próximas explorações. O que mais você acha que a história escondeu de nós? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima!